Boa noite, pessoal. Está começando um Conexão Inter especial hoje. Antes da gente apresentar os nossos convidados, lembrando, hoje tem um convidado muito especial conosco aqui. Eu quero reiterar para vocês o pedido para se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, deixar o like e o comentário aqui. Nos ajuda a fazer o Conexão Inter, um programa de Colorado para Colorado. Eu vou pedir licença ao Beto e ao Vilmar, que estão conosco hoje, que eu quero apresentar esse cara que, antes de mais nada, ele é uma legenda na mídia esportiva, na crônica do Rio Grande do Sul. Ele é campeão do mundo. Para quem não conhece, José Evaristo Macedo, o Nobrinho. Nobrinho, antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer te receber aqui no Conexão Inter. E assim, hoje eu quero só te ouvir, Nobrinho, só te ouvir, porque tu tem histórias maravilhosas. Obrigado por participar conosco hoje, Nobrinho. Boa noite. Boa noite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meus amigos de Twitter e agora meus amigos assim de estar olhando, que bacana. E eu admiro muito os comentários de vocês e vocês podem acreditar que eu já ouvi o Conexão, porque tudo que se refere ao internacional me interessa, sabe? E vocês estão de parabéns por esse espaço que vocês criaram. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Nobrinho. O prazer e a honra é toda nossa receber, antes de mais nada, um grande colorado aqui. Maior ainda porque é campeão do mundo. Isso é um orgulho que eu tive na minha vida, cara. Eu fui o assessor de imprensa campeão do mundo, sabe? Pô, eu chorei, cara. Eu não consegui trabalhar direito lá. Para vocês terem uma ideia, eu tinha que levar o Yarley para dar entrevista, que ele foi escolhido o melhor em campo. E para minha sorte, na véspera do jogo, a gente saiu para jantar, o Abel, eu, o Rodrigo, que era o cara que organizava as viagens, e esse português chamado Jorge, que era o assessor de imprensa da FIFA. Então, cara, quando terminou o jogo, o português me dizia, traz o Yarley. Bah, cara, eu não consigo. Vai lá e pega ele. Cara, porque eu digo, eu não vou aparecer chorando, os caras vão dizer que eu estou querendo aparecer. Mas assim, claro que a gente tem as alegrias pessoais, casamento, nascimento do filho, enfim, mas profissionalmente, cara, eu juro para vocês, nada me comoveu tanto como aquele momento. Cara, eu comecei a chorar porque caiu minha ficha, assim, sabe? Pô, campeão do mundo. Cara, eu fui criado, meu pai era gremista, o meu pai me enchia o saco, eu sou campeão do mundo, tu não é, tu nunca vai ser. E aí eu fui, cara. Eu tenho um filho que tem 35 anos e que ganhou o Mundial, ele devia ter o quê? 10, 11 anos. Então eu digo, meu filho, tu não passou o que o pai falou. Agora, Colorado, que é Colorado, nós 3, nós 4 aqui, sabe que a gente não desiste, né? É ruim. Jamais. Desistir mesmo. A mais. É verdade, Nobrinho. A gente tem bastante história para contar no programa e a gente espera contar contigo aí nesse momento aí. Eu preciso apresentar os guris aqui e já trazer à tona o jogo de sábado também, mas fica atento, a gente vai te perguntar algumas coisas aí sobre esse título também. Vilmar, queria te dar boa noite. Obrigado, Nobrinho. Vilmar, antes de te dar boa noite, Vilmar, eu queria agradecer por tu estar conosco mais uma vez aqui. E eu queria te dizer o seguinte, o Internacional decepcionou na noite de sexta-feira, foi um time apático em campo, foi um time que, infelizmente, reiterou aquelas aparições de forma desinteressada no que tange o Campeonato Brasileiro, né? O Internacional, há 9 meses exatos, não ganha uma partida fora de casa, fez uma partida horrorosa contra talvez o pior time da Série A nesse momento, que é o Vasco da Gama, que não lembra nem de longe o time vitorioso que foi no decorrer da sua história. Hoje a gente fala sem sombra de dúvidas que o Vasco da Gama é um ex-time grande, tá? E tem apenas no museu a sua história. Agora, assim, o Odair errou muito nesse jogo, a começar pela escalação e pelas substituições. Eu quero começar contigo e já te perguntando o que acontece
na tua visão, para o Odair insistir nessa maneira covarde de atuar fora de casa? E principalmente, por que o Internacional é tão frio, é um time tão desinteressado no que diz respeito a jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro? Boa noite, Vilmar. Boa noite, Boss. Boa noite, Beto. Boa noite, Nobrinho. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o que eu estou sentindo hoje é um misto de alegria, de satisfação e de emoção de poder compartilhar com um colorado como o Nobrinho aqui conosco. Eu já tive o prazer de apertar a mão do Yali, que o Nobrinho bem citou agora, uma janta aqui em Santa Maria. Agradeci a ele pelo que fez conosco, mas eu me sinto assim emocionado até de certo ponto de participar hoje aqui pela presença do Nobrinho, que é um cara da comunicação, e é algo que a gente está tentando fazer aqui para os colorados. Então, Nobrinho, primeiramente te agradecer pela tua presença conosco, dizer que eu fico muito feliz em poder compartilhar esses minutos aqui e aprender contigo naquilo que tu foste mestre, né, na comunicação. Eu acho que o Internacional não teve mais um assessor de imprensa ao teu nível, talvez nem venha a ter, né, no futuro. Dizer que é uma alegria participar contigo. E já respondendo, Boss, o teu questionamento inicial, eu acho que o problema do Inter reside única e exclusivamente no Odair e no torcedor. Duas coisas. O Odair é uma coisa, o torcedor é outra. No Beira-Rio eu já expliquei, né, para vocês que o Internacional se recusa a perder por causa do seu torcedor. E fora, o Internacional perde por conta do Odair. Esse planejamento que é corroborado com a direção do Inter faz com que o Odair tome conta do processo e não tenha nenhum tipo de cobrança. E não me agrada isso. Eu lembro que no final do Gauchão, onde o Inter perdeu de ganhar o Gauchão do Grêmio, o Odair foi cobrado. Aí, vocês lembram o que aconteceu com o Odair? Colocou o Sarrafiori, foi aceitando o time, foi ajeitando. Passou aquela turbulência em cima do Odair, e ele começou a fazer exatamente aquilo que ele fazia antes. Então, o problema todo do Inter, Boss, não ganhar fora de casa é o Odair. As escolhas, o planejamento que ele faz, porque não se pode, não tem como, ele põe na cabeça dos caras que não dá para afastar primeiro e defender para depois atacar. O Nobrinho pode responder uma questão para nós aqui, e até em cima de um vídeo que a gente viu há um tempo atrás, que comentamos aqui no Conexão do Marcelo Lomba. Lembra? Falando, a gente faz o primeiro gol e vamos procurar se defender, vamos procurar se acertar. Administrar e se der, vamos lá e fizemos um segundo gol. O Nobrinho vai dizer para nós isso porque ele é um cara que tem propriedade, viu lá dentro, sabe. Esse tipo de discurso começa a ficar incutido na cabeça do pessoal. Eu jogo bola e sei. Se o treinador começar a falar isso, o dirigente começar a falar isso, todo mundo começar a falar isso, o que vai acontecer? Tu vai entrar e vai fazer aquilo que o cara quer, ele que te manda. Entendeu? E é o que está acontecendo no Inter. Ou muda a postura, agora para esses mata-matas, inclusive da questão da escalação, ou a gente vai padecer. Obrigado, Vilmar. Beto, eu sei que tu tem uma opinião bem particular sobre esse jogo contra o Vasco aí, mas essa tua opinião, esse teu momento inicial, eu vou te pedir para falar uma coisa só para a gente poder dar início ao programa também, poder aproveitar o Nobrinho aí. Nós estávamos conversando hoje naquele aplicativo de conversas, que eu não vou fazer a propaganda aqui, porque eu não ganho nada deles. Então, naquele aplicativo de conversa, eu estava conversando contigo, Vilmar, e nós estávamos falando que o Internacional passaria de fase na Copa do Brasil. Eu quero uma mensagem inicial tua, conclamando o torcedor para entender o porquê que o Internacional vai estar nas semifinais da Copa do Brasil. Boa noite, Beto. Boa noite. Boa noite, Nação Colorada. Saúdo hoje aqui a ilustre presença do Nobrinho, né? Um dos integrantes aí da maior glória, da maior honra que esse estado já viu, né? Um dos poucos clubes do Brasil que tem o título mundial e o único do Sul, né? A gente vai se classificar pelo simples fato, o Vilmar já deu a prévia, né? O Inter se recusa a perder no Beira-Rio, e é por essa razão, simplesmente por essa razão, que o Inter vai passar pelo Palmeiras. Não é por causa do Odair,
não é por questão tática. A torcida vai empurrar o Palmeiras para dentro do gol, a torcida vai fazer o gol, e no Beira-Rio a gente tem D'Alessandro, a gente tem Paulo Guerreiro, a gente tem jogadores já tarimbados aos grandes jogos, né, fadados ao sucesso, e essa combinação craques fadados ao sucesso com a imensa torcida, com uma gana de vencer, a mesma gana que a gente estava em 2006 de vencer aquela Libertadores, essa gana ela tá nascendo, ela tá crescendo dentro do torcedor colorado, e essa gana combinada com essa maestria dos nossos craques e a torcida, o clima do Beira-Rio vai fazer o Inter não só passar de fase contra o Palmeiras, como também ser campeão esse ano. Obrigado, Beto. Eu quero aproveitar o nosso convidado ilustre aqui, campeão do mundo pelo Inter. Nobrinho, queria que tu falasse para nós primeiro sobre esse jogo contra o Vasco da Gama, a tua leitura do jogo, e também falasse um pouquinho do que tu acha do trabalho do Odair, tu que é um crítico ao trabalho dele, um crítico positivo, é verdade, mas ainda assim um crítico. Explana para nós, Nobrinho, fala aí o que tu pensa sobre esse jogo, o que aconteceu de errado, o que teve de positivo, e tenta elencar o que tu pensa sobre o Internacional enfrentando o Palmeiras pela Copa do Brasil. Bom, duas coisas, tá? O que eu condeno no Odair é que ele não faz o óbvio. Eu acho assim, ó, que a defesa tudo bem, mas do meio para frente é Dourado, Edenilson, D'Alessandro ou Sarrafiori, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sarrafiori, Nonato, Guerreiro e Nico. Esse é o time do Inter. E o Odair primeiro insistiu com o Patrick, depois com o Potker, e quando os dois se machucaram, ele colocou o Parede. Então isso, cara, eu não aceito, sabe? Eu acho assim que não se contraria o óbvio, não se contraria a torcida, o torcedor é muito inteligente, sabe? Então é como se o Odair pedisse para perder, e quem pede para perder, perde, certo? Agora, Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje, tá? Nós perdemos lá por 1-0, na minha opinião, olha o que eu vou dizer, perdemos queridamente, entre aspas, tomamos um gol, tudo bem, não fizemos nada, foi 1-0, até saiu barato para o Inter. Dá para ganhar do Palmeiras, dá para ganhar. Aquele jogo tem que servir de lição. A gente tem que jogar lá para tentar ganhar, e se perder, que seja por 1 gol, não pode ser por 2. E aqui eu confio muito na torcida do Internacional. Quando eu falo na torcida, não é para depreciar o Odair, para depreciar qualquer técnico. A torcida do Internacional empurra, gente. Gente, eu conheci as torcidas de todos os times do Brasil, de todos. A torcida do Internacional ajuda. A torcida do Internacional só vaia em momentos extremos. Vocês sabem isso mais que eu, que vocês estão sempre ali. Então, isso que eu acho. Tem que jogar direito com o time certo. Quem inventa é inventor, gente. É isso que eu acho. E Nobrinho, não é pedir muito, né, Nobrinho? Não é pedir muito, evidente. Não é pedir muito. É pedir o mínimo. Não é pedir muito. Agora, eu não entendo essa bruxaria. Isso, para mim, é bruxaria. Com o Patrick, com o Potker, e agora com esse Parede. Mas da onde que surgiu esse Parede, gente? O que esse cara faz? Aí eu tive que ler, uma pessoa escreveu, não, ele jogou para auxiliar o lateral esquerdo. Mas daí é brincadeira, né, gente? Aí nós perdemos para um time ridículo. O Clube Vasco é muito grande. Eu respeito o Vasco, mas hoje o time do Vasco é um time ridículo, ruim, um time fraco. E nós conseguimos perder para esse time. Nós perdemos para o Chapecó numa estratégia errada. Porque nós, viajou e estava cansado. Só que é o seguinte, joga com o titular em Chapecó e vai com um misto contra o River, que não valia nada. Nós já estávamos classificados. Então é muito erro. A bola pune, o Muricy dizia, sabe? É isso que eu fico indignado. O Internacional tem estádio, tem torcida, tem bons jogadores. Agora erra no planejamento. E tomara que mude isso aí. Se mudar, gente,
nós não ficamos abaixo de ninguém. Nós podemos ir para cima do Palmeiras. O Internacional é muito grande. O Internacional é campeão do mundo, gente. Do mundo inteiro. Eu não tenho medo do Palmeiras. Eu tenho medo do Odair, do time que ele vai colocar em campo. Entendeu? Exatamente. Nós falamos à tarde disso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu compartilho do mesmo sentimento do Nobrinho. Eu acredito que o Internacional, ele de fato, ele tem todas as condições plenas para fazer um enfrentamento. Eu vou mais longe, Nobrinho. Não é com qualquer time do Brasil, é com qualquer time da América. Eu tenho convicção que o Internacional não deve absolutamente nada a nenhum time no futebol sul-americano. É um dos que realmente vão brigar pelo título da Copa Libertadores. Tá? E assim, ó, o que eu gostaria de ver, ao meu ver, é o grande problema do Internacional, seria assim, ó, dirigentes que cobrassem o Odair e principalmente as atitudes dele no que diz respeito a pensar os jogos no que fala-se fora do Beira-Rio. Porque como o Vilmar bem salientou e tu e o Beto também, o Internacional dentro de casa o torcedor empurra e leva no colo. O Internacional empurra e leva no colo. Agora falta uma direção mais atuante, digamos assim. O presidente Marcelo Medeiros, que é um grande cara, Roberto Melo também, que deve ser um baita cara. Não dá! Quem acompanha os guris sabe, o Melo, assim, ó, ele é o cara que não manda nem que hora sai a janta na casa dele. Então, como é que ele vai mandar no vestiário? O Melo, o Nobrinho, a figura de linguagem que eu faço do Roberto Melo, que deve ser um grande cara, é a seguinte: o Melo, ele vai no restaurante com a esposa dele e ele pede para ela cortar a carne porque ele tem medo de se sujar. Entendeu? E esse é o nosso vídeo de futebol. Infelizmente. Como é que é aquela? Eu quero comer churrasco, amor. Não, tá comer sopa aí. Ele exatamente. O Melo é o seguinte, ele chega para a mulher dele e diz assim: bah, amor, eu quero comer uma massinha hoje de noite. E ela diz assim: cala a boca, tu vai comer o que eu botar aqui hoje. Tem lentilha e deu. É isso aí. Esse é o Roberto Melo. Olha aqui, ó, eu vou contar uma historinha para vocês. O Inter tomou, eu não me lembro se foi 5-0 ou 5-1, você sabe mais que eu, do Botafogo. E depois tinha o Grenal, aquele do gol 1000 do Fernandão. 2004? 5-1. 5-1, tá. Aí o que aconteceu? Teve a janta, eu nem queria estar ali, mas eu fiquei. O Fernando Carvalho ficou meia hora convencendo o Joel Santana a escalar o time que jogou o Grenal. E aí o que aconteceu? 2-0 para o Internacional. É isso que o dirigente tem que fazer. Porque não vai atrás, cara. A autonomia de técnico vai até ali. Eu fui empregado a minha vida inteira e sempre tive um superior. Exatamente. Sempre chegou um momento que tranca. Eu vou chutar uma árvore. Não, tu não vai chutar a árvore, eu não chutava. Então, isso falta isso no Inter, que eu acho. Eu acho o Melo, eu não sei se ele é baba-ovo do Odair, se ele é fraco, mas ele tinha que sentar com o Odair. Vem cá, Odair, por que tu não coloca o Sarrafiori para jogar? Tu tem algum problema com ele? Porque só não me venham com uma conversa, gente. E vocês são 3 pessoas inteligentes e o torcedor é inteligente. O Sarrafiori é muito menino. Essa não, né? Por favor, né? Eu acho, pegando o gancho, eu acho que a pergunta a ser feita pro Odair é: por que quando ele tira o D'Alessandro, que é um meia armador, um articulador, por que ele não coloca um outro meia no lugar? Por que ele coloca um atacante de lado? Exatamente. Essa é a pergunta que tem que ser feita pro Odair, né? A pessoa, eu não me lembro quem, disse para mim no Twitter: mas o Sarrafiori não é da mesma posição que o D'Alessandro. Eu acho que é. Não, ele não, com certeza, é a mesma função. Se não fosse, porque ninguém é dono da verdade, é a coisa mais próxima do D'Alessandro que nós temos no Beira-Rio. Exato. E aí o cara põe a jogar. Mais do que isso, que eu acho grave, ele coloca o Sarrafiori para jogar 5-10 minutos, cara. Isso aí não existe, pô. Nobrinho, então, eu vou... 5 minutos eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre isso, mas eu gostaria de falar isso para ti e para os amigos aqui. Essa situação do Odair em relação ao Sarrafiori, ela demonstra
olha bem o que eu vou dizer e não me interpretem mal, ela demonstra o caráter do Odair. E eu vou te explicar por quê. O Internacional, quando está ganhando os jogos, ele vai lá, ele não coloca os guris. O Odair, ele lança o Potker, ele ressuscita os caras, tá? Exatamente. Quando o Internacional está ganhando o jogo. E quando o Inter está perdendo, ele vai lá para os guris, estilo Celso Juarez Roth, vai lá e resolve, meu bruxo. E isso é caráter. Isso Não, é caráter. tu tem razão. Tu sabe onde é que isso ficou bem evidenciado para mim? Eu vou te lembrar um jogo e tu vai puxar pela tua memória e tu vai te lembrar. Esporte Clube do Recife Internacional ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Nós saímos na frente e tomamos a virada lá. Internacional, enquanto estava jogando, ele colocou o D'Alessandro, o Inter saiu na frente, aí o Sport naquela fumaça lá empatou e virou o jogo. O que ele fez? O Alano, vem meu bruxo, vai lá e resolve. Aí chamou o outro, que eu não... o outro guri, aquele, o Charles, que hoje inclusive está lá no Esporte Clube do Recife. Isso. Vai lá e resolve. Esse é o Odair. O Charles entrou, tava 1-0 pro Inter nesse jogo, né? É. Não, e o Nonato só voltou porque houve lesões, porque o Nonato eles tinham fritado quando falhou, quando foi expulso. Outra coisa, Nobrinho. É muito fácil tu xingar menino, cara. Em qualquer atividade. Por exemplo, eu fui jornalista, xingar o estagiário é fácil. Mas não tá errado, cara. Tá errado. Tem que respeitar o jogador, o profissional. E eu acho que quando o treinador erra, cara, ele erra contra o time, contra a torcida. Eu acho muito grave um erro de treinador, entende? Talvez eu seja chato, exigente, mas eu sou assim. Eu não admito o time mal escalado. Por exemplo, contra o Avaí, o time jogou bem. Aí vem uns caras... Jogou bem não, jogou bem escalado. Alô? Sim, estamos te ouvindo. Aí vem uns caras, mas jogou mal contra o Avaí. Pô, mas só um pouquinho. Um jogo já vai fazer um julgamento. Agora o seu Patrick e o seu Potker jogaram o quê? 60 partidas? 30, 40, 50, sei eu? Por que uns têm todas as chances e outros não? Por que? Isso que eu não entendo. Não, e tem mais uma, Nobre. Eu vou pedir licença para os guris de novo, que eu quero falar só uma coisa. O Internacional comete um grande erro, ao meu ver, que foi o seguinte: o mesmo que aconteceu na primeira rodada. Jonathan Alves é sabido por todos, não ficará no Internacional. Jonathan Alves jogou contra o Vasco da Gama na sexta-feira. Um jogador desse, por mais profissional que seja, ele não vai ter extraído o seu melhor numa partida dessa. Tal qual o Camilo na primeira rodada contra a Chapecoense e hoje jogador da própria Chapecoense. Então, assim, ali o departamento de futebol internacional errou e o treinador mais ainda. Entendeu? Exatamente. Mas eu acho que a entrada do Jonathan Alves, ela tem um motivo que escancara aí, sim, uma falta de planejamento. Porque eu acredito que a entrada do Jonathan Alves, ela se dá para tentar suprir a ausência do Guerreiro, a necessidade de ter um centroavante, a necessidade de ter um 9. Aquela figura do 9, né? Exatamente. A entrada do Jonathan Alves, a meu ver, se justifica, né, com essa ideia. A falha do planejamento é essa. É nessa altura do ano, em junho, né, já prestes a perder Jonathan Alves, tá dependendo dele ainda para tentar resolver o jogo. Para mim, é uma falha de planejamento. Mas a entrada dele, eu entendo que se justifica por essa figura do 9, que o esquema do Odair é extremamente dependente dessa figura. A gente penava ano passado quando o Damião não jogava, e esse ano a gente começa a penar sempre que falta essa figura do 9, né? Que hoje ela é extremamente bem suprida pelo Guerreiro, mas não é sempre que ele vai jogar. Então, é uma falta, o grupo está mal montado, né, no que tange aí na questão ofensiva. Né? É muito jogador de lado, é muito jogador fraco para fazer correria e peças-chave, peças pontuais a gente não tem com uma predisposição. Né? E é dinheiro mal gasto, porque tu tem Trellis, tu tem Neilton, tu tem Wellington Silva,
e tem o Alves, 4. Cara, tu pega esses 4 aí, tira o salário desses 4, tu contrata um bom centroavante, reserva do Guerreiro. Com certeza. Né? Ficaria o Damião. Exatamente. Tu sabe que eu defendi sempre o Damião. Muita gente não gostava. Eu sempre gostei do Damião. Claro que o Damião é inferior ao Guerreiro, não se discute isso. Mas para grupo, meu amigo, ele joga com uma perna só, é melhor que esses 4 aí. Exatamente. E tem mais uma coisa, né? O Damião, por exemplo, ele é o tipo de jogador que nasceu para vestir a camisa do Esporte Clube Internacional. Exatamente. Porque aqui ele desenvolve o futebol dele. Em outros clubes ele não consegue jogar. Boas. Eu queria pegar um gancho ali de uma coisa que o Nobrinho falou em relação ao Nonato, que eu acho importante para esclarecimento até dos nossos telespectadores, que às vezes as pessoas também não têm um entendimento, mas não fica muito claro, e o Nobrinho talvez pudesse nos explicar isso. Na questão, Nobrinho, que tu falaste ali sobre que já iam fritar o menino e tal depois do Grenal, realmente isso aconteceu. Boa parte da imprensa começou alguns programas que a gente ouvia eles falando sobre isso, não sei o quê, porque internamente estão se falando, está muito falado nos corredores do Beira-Rio internamente que pegou mal essa expulsão e tal, só que a público do Internacional não veio ninguém falar sobre isso. Tu pode responder para nós, Nobrinho, esse tipo de coisa passa para dentro do clube, as pessoas do clube acabam absorvendo isso, esse tipo de crítica via imprensa ou via hoje rede social, com relação a isso, que esse episódio do menino, ou realmente isso surgiu dentro do Beira-Rio e saiu para fora? O que tu poderia nos trazer de verdade em relação a isso, pela tua experiência, pela vivência que tu tiveste, principalmente, né, nessa questão aí da relação do clube com as mídias e com as empresas de telecomunicação? Não, o que eu vi do Nonato foi que ele foi considerado culpado dentro do Internacional pela aquela derrota, pela aquela expulsão. O que, convenhamos, gente, é um absurdo. A gente estava com time reserva, que, aliás, a gente fez muito bem em escalar reserva naquele Grenal, por causa desse negócio que a federação fez. Agora, fritar o menino por um Grenal, aí, graças a Deus, ele voltou. E ele é bom, pô. Todo mundo tá vendo. Bom jogador. O Nonato é a grande... claro, tirando o Guerreiro, óbvio, o Nonato é a grande revelação do Inter esse ano. É a grande contratação interna do Inter. Time, né? Exatamente. Mas tu entendeste a minha pergunta, Nobrinho? Isso passa de dentro para fora? Como é que é essa relação aí? Tu pode explicar para nós rapidamente isso? Quando acontece esse tipo de boato, o que é feito internamente para que isso não tome conta do ambiente? Nobrinho teve um probleminha ali, mas já a gente vai restabelecer o sinal com ele. O boato assinado aqui. Pronto. Gilmar, repete a tua pergunta para o Nobrinho. Isso não entendi, Gilmar. Isso de... Quando acontece esse tipo de problema, como é que é tratado internamente isso? É detectado para... Tá cortando. Que tá cortando, viu, Mário? Eu não te ouvi. Agora consegui te ouvir. Nobrinho, eu acho que tu deveria... que tu tá caminhando, eu acho que tu deveria ficar mais perto do modem roteador Wi-Fi aí da tua casa. Se tu ficar próximo, ao modem, a conexão ela vai ficar estável. Tá, agora eu tô aqui. Beleza. Agora já ficou melhor. Tenta fazer a pergunta de novo, viu, mano? Tá. Quando acontece esse tipo de coisa, Nobrinho, eles detectam, o clube procura detectar isso para ver se realmente saiu internamente do clube e para fora, ou se veio de fora isso para dentro, e de que forma é tratado isso? Principalmente quando você trata de um menino, assim, esse tipo de boato lá dentro. Você pode explicar para nós? É que eu desculpa, eu só ouvi tu dizer boato, eu só não ouvi qual tipo de boato. Nesse caso do que a gente estava citando agora do Nonato, quando acontece isso disseram que lá no Inter falaram que o menino foi culpado pela derrota porque foi expulso, se isso eles conseguem
apurar para ver se saiu de dentro do clube para fora ou se veio de fora para dentro e foi um que me disse que da imprensa que acabou virando verdade. Como é que é tratado isso internamente, Nobrinho? Principalmente na assessoria da imprensa. Não, isso é tratado caso a caso. Nesse caso, a imprensa falou, realmente o Nonato foi expulso, mas é que o clube endossou o que a imprensa disse, né? Fritaram o menino, né? Na minha opinião, de maneira totalmente equivocada. Só que agora... Covarde, eu diria. Covarde. Foi uma maneira covarde. Uma maneira covarde. É o que eu digo. Essa é a minha maior crítica com o Odair. Eu chamo o Odair de paneleiro. O Odair com o Patrick, com o Potker, agora com esse Parede, ele conta até 10. E com esses meninos ele conta até 1 e já tira. É fácil tirar um menino, Vilmar. É fácil mexer no estagiário. Agora vai mexer num cara que tem 20 anos de firma. É complicado, cara. Abrir uma coisa que é interessante nesse processo, né? O menino, pode ser falado do menino, né? Dos caras mais veteranos, ninguém fala. E outra coisa, tu não acha que falta também um bom diretor de futebol para fazer essa blindagem aí? Aí entra naquilo que a gente estava falando do Melo? Não, com certeza. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Fernando Carvalho, que eu sei que tem muito colorado que ficou com bronca com ele, porque o Inter caiu, mas eu vejo o Fernando como campeão do mundo. O Fernando ia conversar com o jogador. O que tu tem? O que eu posso fazer para te ajudar? Tu entende? Ele conhecia o ramo, é do ramo, vamos dizer assim. Ele convenceu o Bolívar a jogar de lateral direito no final da Sul-Americana e o Marcão de lateral esquerdo. Não sei se vocês lembram que nós ficamos com uma defesa com 4 zagueiros. Sim, 4 zagueiros. Eu vou te dizer uma coisa. Sobre esse time que tu citou da Copa Sul-Americana, o maior time do Inter que eu vi jogar. O Tite, que também é muito bom nesse quesito aí de relação humana, conseguiu colocar o Alex e o D'Alessandro. Vocês vão lembrar que vocês são colorados de fé. Aquela atuação do Internacional contra o Estudiantes lá foi uma atuação quase perfeita. Exatamente. 1 a menos, né? O argentino. Ao meu modo de ver, aquela atuação contra o Estudiantes, lá 1-0, gol de pênalti do Alex, que ele teve que bater 2 vezes aquele pênalti, inclusive. Ela está no nível de excelência, para mim, na mesma altura que Inter e São Paulo, o primeiro jogo da Copa Libertadores 2006, no Morumbi. Exatamente. O nível de excelência. Tu sabe que eu estava lá no campo, acho que vocês viram pela TV, tu enxergava direitinho as 2 linhas de 4, o time direitinho no campo, cara. Exatamente. Só podia ganhar mesmo. Pô, e para ganhar lá com o Verón, com aqueles caras, foi uma atuação espetacular do Inter, eu não deixo por menos, sabe? Agora aí tinha treinador, tinha diretor de futebol para organizar, para acertar as coisas. Eu acho o Melo, eu não tenho meias palavras, eu acho o Melo muito fraco e o Odair eu acho fraco, nem tanto tecnicamente, mas fraco para lidar com as pessoas. Aí eu chamo ele de paneleiro. Ele tira o menino e bota o cascudo. Só que às vezes, cara, o cascudo, não é a vez do cascudo, tem um menino emergente vindo, prontinho para entrar. Sabe? É o que eu acho. Claro que eu não quero um time só de meninos, obviamente que não. Mas faz essa mescla. Por que não botar o Sarrafiore quando o D'Alessandro não está? Isso aí, ninguém vai me convencer que isso aí não é uma coisa errada. É óbvio que está errado. Não, e é consenso entre nós 4 aqui. É consenso entre nós 4. Eu chego a pensar... A questão não é nem pela substituição em si. É que o Parede ele não dá um retorno para o time, né? É um jogador que simplesmente faz número em campo. Tem uma coisa, Beto, de sair. Viu, Beto? Tem uma coisa, é a forma, tu tem que adotar uma forma e seguir ela. É que nem o Nobrinho falou, lá contra o Estudiantes, dava para ver claramente a forma com que o Inter jogava. Não adianta querer uma forma em casa e outra fora, isso não é Europa. Aqui não é Europa, aqui é Brasil. A gente está sempre falando isso, aqui é Brasil, os jogadores daqui são brasileiros. Eles têm uma forma e eles mal se adaptam àquela. Tu vai querer mudar 3, 4 formas de jogar a cada final de semana, cada quarta e domingo. Não tem como fazer isso. O Odair tem que saber isso.
jogador do nível do Sarrafiori e do D'Alessandro. Ou joga um ou joga outro. Teve jogo que você vai ter que jogar até com os dois. E eu quero aproveitar o Nobrinho também, que eu queria a opinião dele seguinte. Nobrinho, é sabido por todos que o D'Alessandro ele já está mais para o final da carreira do que para outra coisa, né? Eu não estou entre aqueles que acham que ele deve se aposentar. No famigerado futebol brasileiro, falido, ele joga tranquilamente mais uns 2, 3 anos. Tranquilamente, dosando o número de jogos na temporada, com a qualidade que ele tem, jogando paradinho no meio campo ali, só distribuindo o jogo, ele tem qualidade e físico para jogar no mínimo mais uns 2, 3 anos. Mas não vai jogar, a gente sabe. Ele vai renovar por mais uma temporada e muito provavelmente ano que vem deve encerrar a carreira. Em encerrando a carreira e já partindo já iniciando, melhor dizendo, esse processo de encerramento da sua carreira, já deveria estar sendo conduzida a substituição dele dentro do elenco do Internacional e, ao meu ver, e foi elencado por todos vocês aqui, o Sarrafiori neste momento é o mais próximo que nós temos dele. Então, essa transição deveria estar sendo de forma mais ativa e não está ocorrendo isso. Talvez porque o treinador de fato é um paneleiro, tá? E aí não é uma crítica ao trabalho tático do Odair, que eu até acho que taticamente ele é um cara atualizado, é um cara que entende do riscado. Mas assim, no que diz respeito à gestão de pessoas, ele é muito fraco. E aí entra mais uma coisa, isso evidencia o quanto é fraco o departamento de futebol do Esporte Clube Internacional, que não diagnosticou isso e não puxou o ouvido dele. Não sei se tu concorda comigo, Nobrinho. Claro que eu concordo. Claro que eu concordo. A nossa vice-presidência de futebol é muito fraca. E às vezes eu ouço também alguns elogios para o Rodrigo Caetano, com todo o respeito que o Rodrigo Caetano me merece. Eu não sei o que ele faz ali. Eu não sei qual é a função dele. Vice de futebol é o presidente do clube dentro do vestiário. É o cara que conversa com o treinador, que conversa com o jogador, que tranquiliza o jogador. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O salário atrasou, ele fala, olha, não deu hoje, mas segunda-feira pinga na tua conta. Essa é a função do vice de futebol. É dar o pitaco para o treinador. Olha, tira o D'Alessandro, dando um exemplo, porque o D'Alessandro está cansando, quem sabe botamos o Sarrafiori no domingo. Claro que aí o treinador vai ter a última palavra, mas essa é uma função do vice de futebol. Quem sabe fica melhor assim, assado, entende? É isso que eu sinto falta no profissional de hoje. É verdade. Pessoal, eu queria aproveitar a presença do Nobrinho aqui e quero que cada um faça uma pergunta, até para a gente não tomar muito tempo do Nobrinho também. Beto, se tu quiser, pergunta alguma coisa que seja alguma curiosidade tua para o Nobrinho, eu vou pedir para o Vilmar essa mesma pergunta. Eu já tenho a minha, mas eu quero abrir contigo, Beto, essa rodada de perguntas para o Nobrinho aí. Mas o Nobrinho, cada vez que ele se pronuncia é uma aula, né? Uma aula de futebol, é uma aula de gestão e é uma eu só escuto porque eu tenho muito a aprender com ele, né? E é uma pessoa que viveu a fase mais vitoriosa da história do Inter e na verdade é uma questão mais pessoal assim que eu tenho mesmo. Como é que foi dentro do vestiário depois daquela vitória contra o Barcelona? Como é que estava o clima ali? Chegou a se falar em Grêmio ou era só alegria, só festejo, só felicidade? Não sei se tu consegue traduzir em palavras a emoção que tu sentiu dentro daquela festa. Olha, realmente é difícil eu traduzir em palavras, mas não se falava em Grêmio, coisa nenhuma. Ali a gente estava muito acima do Grêmio. Cara, foi um momento de alegria total. Para vocês terem uma ideia, os jogadores nem banho não tomaram. Eles tiraram a camisa molhada, botaram uma seca, botaram um casacão que estava frio, e aí nós fomos para um restaurante restaurante em Tóquio, né? Uma churrascaria.
Yokohama, uma churrascaria horrível, cara. O churrasco, não sei o que era aquilo, cara, esse cara. Nós que somos gaúchos, que churrasco meio ruim, vou fazer uma corneta internacional, mas... Mas olha, cara, eu sei assim, ó, se tivesse ali 70 champanhe, 71 eles tomaram, tá? E aí jogavam na cara do outro, que nem piloto de Fórmula 1. Foi uma alegria, assim, impressionante. E outra coisa, ninguém dormiu, porque nós chegamos no hotel, lá no horário deles, devia ser 5 da manhã, e às 7 da manhã nós levantamos para ir embora. E eles me botaram, o Chumbinho me botou, para ser tipo um porteiro, imagina? Então, vocês conhecem brasileiro, né? O cara pegava a carteira da Carrizo e dizia que era repórter. Eu digo, entra. Quer saber de uma coisa? Eu disse uma hora para mim mesmo, quer saber de uma coisa? Entra todo mundo e pronto. Foi uma coisa aí. Não, o brasileiro é impressionante, cara. Então, é verdade. Aproveitar no antes do jogo, naquele momento ali da preleção, da palestra, quem é que tu sentia que estava mais confiante na vitória dentro do grupo ali? Eu vou dizer uma coisa para vocês, e isso eu senti muito na pele. Nós ganhamos esse Mundial também quando o Barcelona ganhou de goleada daquele outro time lá. Do América. Do América no México. Isso, foi quinta-feira, né? E o nosso jogo era sábado. Aliás, quarta. Era terça o nosso e quarta. E aí os repórteres diziam para mim assim, vocês já fizeram a parte de vocês, o Barcelona é imbatível. Eu vou dizer assim, com toda a humildade que eu tenho, todo mundo ajudou. Eu, Nobrinho, ajudei o Abel nessa janta que o Abel fala para os jogadores isso, que está todo mundo dizendo que já era, que o Barcelona já ganhou, e aquele que vocês viram, aquele vídeo do Fernandão, né? Aquilo ali foi de arrepiar, cara. Os caras entraram com a faca na chuteira, como se diz, né? Mas só nós, colorados, e eu tenho certeza que todos os colorados do mundo, aqui eu vi as fitas, as reportagens, que o Parcão explodiu, só nós acreditávamos que íamos ganhar do Barcelona. E foi aquilo que a gente viu, foi a maior vitória da história do Inter, né? Sem dúvida. Foi sem dúvida. Apoteótico. Eu tenho, Nobrinho, eu gosto, eu sei que já vai me pedir para fazer um questionamento para ti, e antes de fazer o questionamento, eu vou contar uma historinha rápida aqui para ti e já vou elencar a pergunta que eu queria te fazer. Quando o Gabiru, quando subiu a placa de substituição do Gabiru, eu nunca me esqueço, eu estou deitado na minha cama, a minha esposa entra no quarto e pergunta, ela viu, estava assistindo na outra TV da cozinha, ela disse assim, o que vai acontecer agora? Quando o Fernandão levantou a placa para sair, o Fernandão estava com cãibra, segunda, terceira vez ali, ela disse, o que vai ser agora? Agora temos perdido. Ela disse assim, eu digo, não, calma que o jogo não terminou. Se você quiser, eu trago ela aqui, ó. Tá ali do outro lado, eu trago ela aqui. Eu disse, calma que o jogo não acabou. Eu queria perguntar a tua sensação lá em Tóquio, lá em Yokohama, o que tu sentiu ali naquele momento, sabendo que o nosso maior líder, a nossa maior expressão, estava deixando o campo naquele momento tão importante do jogo. O que tu sentiu ali, Nobrinho? Cara, eu senti medo, eu concordo contigo. Quando eu vi o Gabiru, eu pensei, meu Deus do céu. E a minha esperança ali, naquele momento, de, bom, nós vamos empatar esse jogo e o Klemer vai defender os pênaltis, que o Klemer foi sempre um grande pegador de pênaltis. Eu não acreditava mais em ganhar quando o Fernandão saiu, sabe? E eu tenho uma teoria, eu acho que todos vocês já jogaram futebol, né? Eu acho que o Gabi pegou mal naquela bola. Se ele pega bem, a bola vai no outro canto. E ela foi no lado, no contrapé. Eu não sei se ele pegou mal ou não pegou como queria, mas ela vai no contrapé do goleiro. Pode ver que ele só estica a mão. Ele ficou paralisado. Mas, cara, foi uma... O goleiro não tinha feito ainda
a posição da defesa quando o Gabiru bateu na bola, né? Eu acho assim que ele se aprumou para defender, só que a bola foi no outro lado. E aí ele já era, velho. Tem uma entrevista do Gabiru pós-mundial que perguntaram para ele: "Pá, Gabiru, aquele teu chute lá, não sei o quê." E ele respondeu dizendo: "Bah, eu me livrei da bola." Eu nunca esqueço dessa declaração dele. E eu tenho o mesmo pensamento que tu, Nobrinho. Se ele tivesse pegado como ele queria, aquela bola não tinha entrado. Mas deu tudo certo, o Inter foi campeão mundial, a nossa maior glória. Foi no final do jogo, nesse restaurante que eu falei, um cara se agarrou nele e chorava, e disse assim: "Gabiru, me perdoa, eu te Sabe por que o Gabiru teve que se livrar do cara? Não, eu te perdoo." Ele nem sabia. Ele nem sabia que a torcida era indignada com ele, era tão alienado esse maluco, que ele nem sabia, acho que nem sabia. Que golaço, né? O gol foi todo bacana, né? O Yarley, o chutão do Índio. O Índio não se livrou da bola. E outra, né, Índio, desculpa, né, Nobrinho, tem mais uma situação, né? Aquele jogo, ele mostrou todo o conjunto do Internacional, porque quem pior atuou naquela final foi o Alex, que deu lugar ao Vargas. E ali o Internacional criou uma consistência no meio-campo e neutralizou a equipe do Barcelona. Sim. Agora, tirando o Alex, que teve uma atuação pífia, o restante do time todo, assim, ó, foi de uma entrega. Assim, ó, eu nunca vi uma atuação com tanto jogador nota 10 como naquele jogo. Talvez no final do São Paulo, mas naquele jogo em específico. Pô, aquele Wellington do meio jogou uma barbaridade. Todos jogaram bem. Tem toda a razão. Não, o Índio que jogou, Fabiano Heller, meu Deus, aí não para mais de falar nome, né? Todos jogaram bem. Até o Rubens Cardoso foi bem. E tu sabe, eu vou contar um segredo para vocês, vou dar um furo para vocês. O Rubens Cardoso jogou porque o Hidalgo aquele amarelou. Isso ninguém sabe, agora vocês estão sabendo. Não teve lesão, então? Sim. Não teve lesão? Não teve nada. Ele barcelonou, tá? Deu uma caganeira no rapaz. Deu porque nessa janta que eu tava com o Abel na véspera, o médico ligou. E aí o Abel, aquele jeito do Abel, meio ignorante, com o querido, tudo junto. Pá, tudo bem, me bota o outro, não tem problema nenhum. Mas esse sentiu um troço diferente. Já o Vargas entrou muito bem também, né? Muito bem. Outro estrangeiro. Muito bem. Nobrinho, o Hidalgo sentiu o calorzinho aquele. Sentiu. Nobrinho, eu quero, antes de te agradecer por essa participação honrosa, olha, hoje foi seguramente o melhor programa que a gente já fez aqui no Conexão Inter. Mas assim, eu queria aproveitar contigo, tu que conheceu afinco esse grupo de jogadores aí, tu tem histórias maravilhosas. Se nós fôssemos falar dessas histórias, teria que ter uns 50 conexões Inter de 1 hora aqui, pelo menos. Agora é o seguinte, eu queria te pedir, aproveitando que essa semana fez 5 anos que o nosso saudoso capitão nos deixou. Que pena, né? O Fernandão era um sujeito acima da média em todos os aspectos, por isso que deixou esse plano. Eu tenho convicção plena disso. Agora, Nobrinho, eu queria te pedir assim, ó, não precisa ser do Mundial, tá? Tenta puxar na tua memória, fica bem à vontade para falar, e eu peço com licença aqui a Fernanda, a viúva do Fernandão, não sei se ela vai nos ver ou não, mas, Fernanda, mais uma vez eu estendo meu abraço efusivo a ti, te agradeço em nome do Esporte Clube Internacional e de toda a sua torcida, por tudo que o teu esposo fez por nós. Agora, Nobrinho, uma história, como eu te disse, não precisa ser do Mundial, mas uma história peculiar com o nosso capitão, Nobrinho. Não, tem muitas. Ele foi um líder. Eu me lembro de uma que o Inter tocou. Vocês sabem mais que eu, a minha memória está rateando. Eu acho que o Inter ganhou de 4-1 do Vasco em São Januário, que ele idealizou a volta do Nilmar para o Inter.
Ele pediu, Sim. nós estamos precisando de um atacante rápido. Foi 4-1, não foi? Foi 4-1. Foi um jogo. Foi 4-1, exatamente. A volta do Nilmar. O Guinha Azul jogou de ala esquerdo nesse jogo, não foi? Exatamente, a volta do Nilmar. E aí ele chegou no vestiário e tava aqueles dirigentes, tudo quieto ali, mas foi uma coisa engraçada da maneira que foi. Ele bateu nas costas do Carvalho. Eu não te falei, rapaz, daqui um tempo eu te indico outro. Que coisa! Acho que o Neymar naquele jogo deve ter feito no mínimo 2 gols, eu não me lembro. Ele fez, vou te dizer ele fez 2 gols e ele foi lá prestar homenagem para a estátua do Romário. Romário, exatamente. Exatamente. E eu acho que o Fernandão teria todas as condições de ter sido gerente de futebol, até mesmo um técnico. É que ele entrou num momento muito ruim do Inter, que a gente estava quase caindo, vocês lembram, né? Que o Beira-Rio estava feio. E aí aquele negócio que ele falou da zona de conforto, aquilo ali foi ruim mesmo, ele foi uma declaração infeliz, mas eu acho que o Fernandão, eu tenho convicção que ele seria, sim, um grande treinador de futebol, porque ele era um líder mesmo. O Fernandão tinha seguidores. O Fernandão uma vez resolveu ir à Argentina, aí o Brasil invadiu a Argentina. Foi todo mundo atrás dele, tu entende? Ele era assim, cara. Ele era um líder, o Fernandão. Oi. Fabrinho, o Fernandão fez aquela frase e ele tinha estofo para fazer aquela frase. Claro. Só que muita gente no contexto do Inter não entendeu aquilo. E anos depois, a frase foi escancarada. Então, ele tinha estofo para dizer. Nunca me ofendi por aquela frase. A frase dele, ela representa o Inter nos dias atuais ainda, inclusive. Exatamente. Então, assim, o que eu digo as pessoas não entenderam a frase. Talvez algumas até hoje não tenham entendido. Mas depois daquilo, ela começou a se evidenciar aos pouquinhos, tipo a conta-gota. E depois ela culminou escancarando uma torneira desse tamanho em 2016. É verdade. Nobrinho, queria encaminhar o final do programa te agradecendo por essa participação incomensurável, impagável. Tu é um cara acima da média em todos os sentidos. Tu és um dos poucos caras na mídia pampiana que tem o meu respeito, porque tu é um profissional acima de todo e qualquer suspeito. Tu é profissional na essência. Antes de tudo, meu muito obrigado pela tua participação no Conexão Inter dessa noite. Te reitero o convite para voltar conosco quando tu quiser. As portas aqui estão não abertas, elas estão escancaradas para ti. Tu faz parte do Conexão Inter conosco, tá? E muito obrigado, muito obrigado mesmo por essa quase 1 hora que a gente ficou conversando aqui. Como eu disse, se nós fôssemos elencar todas as histórias que tu tem para nos brindar, nós ficaríamos aqui, olha, muitas horas para contar e ainda assim faltaria tempo. Nobrinho, muito obrigado por essa noite. Não sei se tu quer dar algum recado para a galera do Conexão aí, para a torcida do Internacional. Falta livre para ti. Eu quero agradecer de coração esse convite, para mim foi uma honra. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas vocês já são os meus amigos do Twitter. Eu brinco, a minha tropa de choque, que são os caras que entendem de futebol e que entendem que quando eu critico o Internacional, nunca é para ofender o Internacional, porque eu tenho uma coisa comigo, mais colorado que eu ninguém é, pode ser igual a mais que eu, mas mais não é. E eu quero ver o Internacional de novo, se Deus quiser, campeão do mundo de novo. Para mim foi uma honra participar do Conexão e é só me ligar, vocês têm meus contatos, a hora que vocês quiserem, tá? Muito obrigado pelo convite, foi uma honra, tá, pessoal? Um abração. Obrigado, Nobrinho, uma boa noite para ti aí. Beto, boa noite, querido. Depois dessa participação... Olha, ilustríssima. Fica aí, Nobrinho. Não sai daí, Nobrinho. Fica aí, Nobrinho. Nobrinho, não sai daí. Deixa a gente encerrar o programa, Nobrinho. Tô aqui. Dá o teu recado final aí para nós aí. Te despede da torcida colorada hoje. Não, eu me despeço da torcida colorada com uma mensagem de otimismo. Eu não gostei, vou dizer de novo, de enfrentar o Palmeiras, mas eu não tenho medo do Palmeiras. Até porque o segundo jogo é aqui
E aqui todo mundo sabe que é muito ruim ganhar do Internacional. Aliás, eu nem me lembro a última vez que o Internacional perdeu uma partida no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro. No Gauchão parece que foi pro Pelotas, né? Mas no Campeonato Brasileiro eu não me lembro, sinceramente, a última vez que nós perdemos um jogo. Eu lembro e te respondo no meu recado final. Beto. Um grande abraço. Só agradecer a presença do Nobrinho aqui, né, que iluminou o nosso programa, né, e nos trouxe aí nos brindou com o conhecimento dele, como diariamente ele já faz no Twitter. E só deixar meu recado aqui, só voltar para essa lamentável derrota para o Vasco, e aquela suspeita que a gente vinha tendo que o Odair não sabe por que ele estava ganhando, essa evidenciando cada vez mais. Pode até, quem gosta, quem defende, qualquer análise que se fizer desse jogo, não só desse jogo, mas todos esses 9 meses que a gente está sem ganhar fora de casa pelo Brasileiro, toda análise que se fizer de qualquer um desses jogos vai passar pelas escolhas do Odair, pelas péssimas escolhas do Odair. Então, como o Nobrinho falou, tá faltando alguém encostar no Odair, tá faltando alguém dar aquela prensa para ver se ele acorda, para ver se ele começa a parar de errar, porque tá faltando um pouquinho só para esse time do Inter se encaixar e ficar imbatível, é um termo forte, mas um time quase imbatível. Né? Deslanchar. É para um time deslanchar. Exatamente. E com relação ao sorteio de hoje, eu já me manifestei nos grupos de WhatsApp. O Inter já está na final da Copa do Brasil. É forte essa frase aí, e a gente vai repercutir ela ao longo dos próximos programas aí. Obrigado, Beto. Gilmar, teu recado final, teu boa noite para nós, Gilmar. Boss, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, assim, dizer que a participação do Nobrinho, ela foi muito importante aqui para nós, para o nosso engrandecimento como colorados, para a gente aprender também um pouco de comunicação, mas muito também porque a presença do Nobrinho, muitas coisas que ele colocou aqui evidenciam algumas coisas, e eu acho que corroboram e ratificam algumas coisas que a gente vem falando ao longo do tempo, desde o início do Conexão, e que a gente mesmo à distância às vezes consegue detectar esse tipo de coisa. O exemplo, bem rápido, assim, a questão do vice-futebol, como é que é feita as coisas lá dentro. A gente tinha essa ideia em relação ao Melo, né? E agora o Nobrinho acabou trazendo aqui com exemplos do próprio Fernando Carvalho, de como que ele age, que vem praticamente totalmente ao contrário do que a gente viu o Melo fazer. Então, a presença do Nobrinho foi muito importante também em relação a isso. Eu agradeço e gostaria de dizer para o Nobrinho o seguinte, ainda deve estar nos ouvindo. Nobrinho, a gente ficou um pouquinho ainda tímido com a tua presença, em perguntar histórias e coisas, porque a gente sabe da tua importância, a gente sabe daquilo que tu representa quando eu esteve lá e daquilo que tu ainda representa pro Inter. A gente ficou um pouquinho tímido, mas aí gostaríamos que tu viesse mais outras vezes, que daí a gente vai perdendo um pouco da timidez, vai fazendo outras perguntas, outras brincadeiras que a gente pode fazer hoje aqui e tornar o Conexão de hoje aí, acho que talvez o melhor Conexão de todos que nós já gravamos, né? Gostaria de reiterar mais uma vez o meu agradecimento ao Nobrinho por poder ter participado com a gente e dado esta aula aqui, né? E obrigado aos meus dois amigos também, eu nunca canso de dizer isso, de poder fazer parte desse projeto tão legal que né? E vamos adiante. Eu não tenho medo do Vasco, e nós vamos passar pelo Vasco tranquilamente, e a minha final de Copa do desculpa, Palmeiras. A minha final de Copa do Brasil é Internacional e Flamengo. Desculpa, eu estava com o Vasco na cabeça que o Beto estava falando. Nós vamos passar pelo Palmeiras e vamos enfrentar na final o Flamengo. Obrigado, Beto. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Nobrinho. O meu recado final para encerrar o programa é o seguinte. Pessoal, o Internacional tem que fazer, de fato, um Campeonato Brasileiro a partir daqui, um campeonato de segurança para se manter na Série A e conquistar a vaga continental na próxima Libertadores. Essa é a nossa briga no Campeonato Brasileiro. Nós não temos mais nada a fazer. Para pensar em título, nós temos que focar exclusivamente na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. Meu último recado é o seguinte. É ruim para o Inter enfrentar o Palmeiras?
é pior ainda para o Palmeiras enfrentar o Internacional. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. O Palmeiras, aqui dentro do Beira-Rio, a cuíca vai arder para eles. Boa noite a todos. Conexão Inter vai ficando por aqui. A gente reitera o pedido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o comentário e o like. Conexão Inter vai ficando por aqui. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.